E aí, tudo bem? Olha, já parou para pensar numa coisa? Será que é possível ser uma pessoa perfeitamente boa usando só a própria força de vontade? Essa tensão, né, entre o nosso esforço e aquela sensação de que a gente precisa de uma ajuda divina, talvez, é uma das questões mais antigas que existem. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, direto na mente de um dos maiores pensadores da história, Agostinho de Hipona. E tudo começa com essa pergunta aí. É possível viver uma vida completamente sem pecado? Parece simples, não é? Mas olha, lá no século V, essa questão foi uma verdadeira bomba. Ela deu início a um debate que abalou as fundações do pensamento cristão. Porque isso não era só uma teoria, entende? Era uma pergunta sobre o limite da capacidade humana, sobre liberdade e sobre o nosso destino. E quem nos leva nessa jornada é um oficial romano chamado Marcelino, que era amigo do Agostinho. Ele leu os escritos do filósofo e ficou, sabe, com aquela pulga atrás da orelha. Ele basicamente chegou pro Agostinho e perguntou: escuta, se você diz que é possível viver sem pecado com a ajuda de Deus, por que então ninguém nunca conseguiu? E essa pergunta, vinda de um amigo confuso, forçou Agostinho a escrever a resposta que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar por aí. Por essa dúvida que não saía da cabeça de Marcelino. Porque essa pergunta dele não foi só uma curiosidade, foi a faísca que obrigou Agostinho a construir um dos argumentos mais influentes da história do pensamento ocidental. Para a gente entender a confusão do Marcelino, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 412 depois de Cristo. Agostinho já tinha escrito que, em tese, era sim possível viver sem pecado. Só que ele colocou um porém gigantesco na história. Na prática, com exceção de Cristo, ninguém jamais conseguiu. É esse paradoxo fascinante, algo que é possível, mas que nunca foi alcançado, que está no centro de tudo. Mas a dúvida de Marcelino não surgiu assim do nada. Ela era parte de um embate intelectual gigantesco que estava rolando na época, a famosa controvérsia pelagiana. Pensa nisso como uma verdadeira batalha de ideias sobre quem nós somos e do que a gente precisa para sermos melhores. E este slide resume perfeitamente o campo de batalha. De um lado, como a gente vê na esquerda, os pelagianos. Eles acreditavam que nossa força de vontade era suficiente. E a graça de Deus? Era como ter o manual de instruções. Do outro lado, Agostinho. Para ele, o manual não adiantava, porque a nossa vontade estava, digamos, quebrada. A gente precisava de mais do que instruções. Precisávamos de uma transformação interna, uma verdadeira cura divina. Ok, então como é que Agostinho responde a tudo isso? Ele começa de um jeito surpreendente, analisando o papel da lei. E, inspirado pelo apóstolo Paulo, ele vai argumentar que a lei, ou a letra, pode na verdade ser perigosa. E aqui está a chave de todo o argumento. A letra mata, mas o espírito vivifica. Para Agostinho, isso não é só uma força de expressão, é quase literal. Mas espera aí, como é que algo bom como a lei, que nos diz o que é certo, pode matar? A lógica de Agostinho é brilhante e se desdobra em 4 passos. Primeiro, a revelação. A lei nos mostra o que é certo e errado. Ótimo, mas aí vem o segundo passo, a tentação. O simples fato de algo ser proibido aumenta nosso desejo de fazê-lo. Isso leva à exposição. A gente percebe que é incapaz de seguir a lei perfeitamente. E o resultado final, a condenação. A lei, sozinha, apenas nos mostra o tamanho do nosso problema. Pensa nessa analogia poderosa que Agostinho usa. A lei é como um dique. Ela segura a água da transgressão, mas ao fazer isso, só aumenta a pressão e a força do desejo. Ou seja, em vez de eliminar o problema, a lei sozinha acaba nos mostrando o quão doentes estamos e que, olha, precisamos de um médico. Certo? Se a letra apenas expõe nosso fracasso, então estamos condenados? Não, segundo Agostinho. Agora vamos para a parte da solução, a segunda metade da frase. O Espírito que traz a vida. E aqui está o ponto crucial. Para Agostinho, a graça não é um manual de instruções, como os pelagianos pensavam. É como se fosse uma cirurgia no coração. É o dom do Espírito Santo que não apenas nos diz o que é certo, mas nos faz amar o que é certo. Nos dá prazer em fazer o bem. E a prova bíblica para Agostinho está aqui, em Romanos. O amor não é algo que a gente produz com a nossa força de vontade. Ele é derramado em nossos corações. Percebe a diferença? Não é uma conquista nossa, é um presente que recebemos. Uma verdadeira infusão divina que muda tudo. Então, agora é hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como essa ideia de lei versus graça finalmente responde à pergunta de Marcelino e resolve a grande controvérsia. Agostinho resume tudo nesse contraste poderoso. Dá uma olhada na tabela.
A antiga lei foi escrita em pedra, o princípio dela era o medo e o efeito era apenas revelar o pecado. Já a nova aliança é escrita no coração. O princípio dela é o amor e o efeito é a cura. Uma aponta o problema, a outra é a solução. Ok, vamos resumir as ideias principais. Primeiro, ser uma pessoa justa não é uma conquista, é um presente. Segundo, a lei não nos conserta, ela apenas nos mostra que estamos quebrados. Terceiro, liberdade de verdade não é só poder escolher, é amar escolher a coisa certa. E o mais radical de tudo, até a nossa vontade de acreditar, o primeiro passo, já é um presente da graça. Mas a resposta de Agostinho nos deixa com uma pergunta ainda maior, a que está na tela. Se até a vontade de acreditar é um dom, qual é então o verdadeiro papel da nossa escolha? Onde fica a nossa responsabilidade? Essa é a questão que Agostinho deixa no ar, e é por isso que 1.600 anos depois, seu pensamento continua tão vivo, desconfortável e absolutamente essencial.